Meu nome é Carmen, tenho 67 anos e hoje vou contar para vocês uma história que mudou completamente a minha vida e que, mesmo depois de tanto tempo, ainda me faz questionar tudo o que achava que sabia sobre amor, desejo e os limites que impomos a nós mesmos. Se você está me ouvindo agora, saiba que não é por acaso. Talvez seja porque você também já se sentiu perdida em um mundo que parece ter esquecido quem você realmente é por dentro. Era uma terça-feira de abril de 2019, uma daquelas tardes paulistanas em que o céu fica carregado de nuvens escuras que prometem uma tempestade que demora para chegar. Eu estava na minha sala, aquela mesma sala onde passei os últimos 15 anos da minha vida, arrumando, limpando, organizando uma rotina que havia se tornado tão previsível quanto o nascer do sol. Meu filho Rodrigo, de 28 anos, havia saído para trabalhar. Ele era engenheiro civil e sempre ficava até tarde no escritório. Meu marido tinha falecido 3 anos. Antes, e desde então, a casa havia se tornado um território de silêncios que eu não sabia mais como preencher. Estava folheando uma revista antiga quando a campainha tocou. Não esperava ninguém, e por um momento pensei em não atender. Nos últimos tempos, qualquer interrupção na minha rotina me causava uma ansiedade estranha, como se eu tivesse perdido a capacidade de lidar com o inesperado. Mas alguma coisa me fez levantar da poltrona e caminhar até a porta. Quando a abri, senti, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Era Gabriel, o melhor amigo do Rodrigo desde a adolescência. Mas não era o mesmo Gabriel de antes. Aquele garoto franzino e tímido que costumava passar as tardes aqui em casa jogando videogame com meu filho. O homem que estava na minha porta tinha 26 anos. Ombros largos que preenchiam perfeitamente uma camisa social azul marinho e um olhar que parecia carregar uma intensidade que eu não me lembrava de ter visto antes. Ele estava encharcado pela chuva que havia começado a cair, e seus cabelos escuros colavam no rosto de uma forma que fazia meu coração acelerar de um jeito que eu não sentia há anos. Dona Carmen, ele disse, e até mesmo sua voz havia mudado. Era mais grave, mais segura, carregada de uma masculinidade que me pegou completamente desprevenida. O Rodrigo disse que eu podia passar aqui para pegar uns documentos que ele esqueceu. Ele não conseguiu sair do trabalho. Eu sabia que deveria responder alguma coisa, mas por alguns segundos fiquei apenas observando as gotas de chuva escorrerem pelo seu rosto, notando como seus olhos pareciam me estudar de uma forma diferente, como se ele estivesse vendo algo em mim que nem eu mesma sabia que ainda existia. Claro, Gabriel, consegui dizer finalmente, me afastando para que ele entrasse. Entre logo, você vai ficar doente nessa chuva. Ele passou por mim, e quando nossos corpos se aproximaram por aquele breve segundo, senti um aroma masculino misturado ao cheiro de chuva que fez algo despertar dentro de mim. Algo que eu achava que havia morrido junto com meu marido. Era como se meu corpo lembrasse de coisas que minha mente havia escolhido esquecer. Obrigado, ele disse, tirando o sapato perto da porta com um cuidado que demonstrava que ainda lembrava das nossas regras de casa. Mas havia algo diferente na forma como ele se movia. Uma confiança nova que me deixava nervosa de uma maneira que eu não conseguia entender. Desculpa aparecer assim sem avisar. Tentei ligar para o Rodrigo, mas ele não estava atendendo. Enquanto ele falava, eu não conseguia parar de observar os detalhes que não havia notado antes. A forma como suas mãos se moviam quando gesticulava, a maneira como sua camisa molhada marcava seu corpo, o jeito como ele me olhava diretamente nos olhos quando falava, sem o constrangimento de antes. Era como se ele tivesse deixado de me ver apenas como a mãe do seu melhor amigo e começado a me enxergar como uma mulher. E essa mudança na forma como ele me olhava estava despertando em mim sensações que eu não sabia mais como lidar. Não tem problema nenhum, Gabriel, respondi, tentando manter a voz firme. Você sabe que sempre foi bem-vindo aqui. Vou buscar uma toalha para você se secar. Enquanto caminhava até o armário do banheiro, senti seus olhos me acompanhando e pela primeira vez em anos me perguntei como eu estava parecendo para outra pessoa. Será que ele notava que eu havia perdido peso nos últimos meses? Será que percebia que eu ainda cuidava da minha aparência, mesmo sem ter mais para quem me arrumar? Quando voltei com a toalha, ele estava na sala, observando uma foto nossa. Uma daquelas fotos de família do Natal passado, onde eu aparecia sorrindo ao lado do Rodrigo.
Você está muito bonita nessa foto, ele disse de repente, me pegando completamente desprevenida. Não era o tipo de comentário que ele costumava fazer antes. Na verdade, não lembro dele nunca ter feito um comentário pessoal sobre mim. Obrigada, respondi, sentindo o calor subir pelo meu rosto de uma forma que não acontecia há anos. Mas é só uma foto, Gabriel. Não sou mais a mesma pessoa de antes. Era verdade. Os últimos anos haviam sido duros, especialmente depois que perdi meu marido. Havia dias em que eu mal me reconhecia no espelho, como se tivesse perdido não apenas um companheiro, mas também uma parte de quem eu era. Não é verdade, ele disse, se virando para me encarar diretamente. Você continua sendo a mulher mais elegante e interessante que eu conheço. Sempre pensei isso, mesmo quando eu era mais novo. Suas palavras me atingiram como um raio. Não era apenas um elogio educado. Havia algo na forma como ele falava que sugeria que ele havia pensado em mim de uma maneira que nunca imaginei. Na verdade, Dona Carmen, ele continuou, secando o cabelo com a toalha que eu havia trazido. Eu sempre quis ter uma oportunidade de conversar com a senhora a sós. Não como o amigo do Rodrigo, mas como duas pessoas adultas. Meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Havia algo na forma como ele disse, duas pessoas adultas, que carregavam um peso e uma intenção que me assustavam e me atraíam ao mesmo tempo. Era como se ele estivesse abrindo uma porta para um território que eu não sabia se estava pronta para explorar, mas que, ao mesmo tempo, me chamava de uma forma irresistível. Gabriel, comecei, mas ele me interrompeu com um gesto suave da mão. Eu sei que pode parecer estranho, ele disse, se aproximando um pouco mais, mas eu cresci, Dona Carmen. E quanto mais eu crescia, mais eu percebia que tinha sentimentos por você que iam muito além da admiração que qualquer jovem tem pela mãe do seu melhor amigo. Suas palavras eram como fogo percorrendo minhas veias. Eu sabia que deveria parar aquela conversa, que deveria dizer que ele estava confuso, que aquilo não era apropriado, mas não conseguia. Havia algo na sinceridade do seu olhar, na firmeza da sua voz, que me prendia como se eu estivesse hipnotizada. Você não sabe o que está dizendo, murmurei, mas minha voz saía fraca, sem convicção. Sou uma mulher de 67 anos, Gabriel. Você tem a vida inteira pela frente. Pode ter qualquer mulher da sua idade que quiser. Mesmo enquanto falava, uma parte de mim esperava que ele me contradissesse, que me mostrasse que eu estava errada, que idade era apenas um número quando se tratava do que ele estava sentindo. Qualquer mulher da minha idade? Ele repetiu, com um sorriso que misturava ternura e determinação de uma forma que me desarma completamente. Dona Carmen, eu namorei várias mulheres nos últimos anos. Mulheres bonitas, inteligentes, da minha faixa etária. Mas sabe o que acontecia sempre? Eu ficava pensando na senhora, na forma como a senhora conversa, como tem opinião própria sobre tudo, como consegue ser forte e delicada ao mesmo tempo. Ele se aproximou mais um passo e eu pude sentir o calor que emanava do seu corpo. Eu não quero qualquer mulher. Eu quero a senhora. Minhas pernas começaram a tremer e eu me segurei no encosto do sofá para não desabar. Ninguém havia falado comigo daquela forma há tanto tempo que eu havia esquecido como era se sentir desejada, querida, vista como uma mulher e não apenas como uma mãe ou uma viúva. Gabriel, isso é loucura, sussurrei. Mas mesmo enquanto dizia isso, meu corpo inteiro estava reagindo às suas palavras de uma forma que eu não conseguia controlar. Eu poderia ser sua mãe. O que as pessoas vão pensar? O que o Rodrigo vai pensar? As pessoas, ele disse, dando mais um passo em minha direção até que ficássemos a poucos centímetros um do outro. Não sabem o que eu sinto quando vejo a senhora. Não sabem como meu coração acelera quando escuto sua voz ao telefone quando ligo, procurando o Rodrigo. Não sabem que eu inventava desculpas para vir aqui, quando era mais novo só para poder conversar com a senhora. Suas mãos subiram devagar, até tocar em meus braços, um toque tão suave que parecia uma carícia. E quanto ao Rodrigo, ele não precisa saber de tudo, não é mesmo? Eu deveria ter me afastado naquele momento. Deveria ter dito que aquilo era errado, que não podia acontecer, que ele estava confuso. Mas quando senti suas mãos nos meus braços, quando vi a sinceridade no seu olhar,
Quando percebi que aquele homem lindo e jovem realmente me desejava, alguma coisa dentro de mim simplesmente desmoronou. Era como se uma represa que eu havia construído ao longo dos anos finalmente tivesse se rompido, liberando todos os desejos e necessidades que eu havia enterrado junto com meu marido. Você não entende. Tentei argumentar uma última vez, mas minha voz saía cada vez mais fraca. Eu não sou mais jovem. Meu corpo não é mais o mesmo de antes. Você está idealizando algo que não existe mais. Era verdade. Eu havia passado anos me vendo apenas como uma mulher que havia perdido a juventude, a beleza, a sensualidade. Havia me acostumado a ser invisível, especialmente para homens mais novos. Deixa eu ser o juiz disso, ele sussurrou, suas mãos subindo pelos meus braços até chegarem ao meu rosto. Dona Carmen, a senhora é a mulher mais bonita que eu conheço. Não apesar da sua idade, mas incluindo ela. Cada marca do tempo no... Seu rosto conta uma história. Cada expressão sua revela uma sabedoria que nenhuma garota de 20 anos tem. Eu não quero uma menina inexperiente. Eu quero uma mulher de verdade. Eu quero a senhora. Quando ele tocou meu rosto, senti como se uma corrente elétrica percorresse todo o meu corpo. Há quanto tempo ninguém me tocava daquela forma? Há quanto tempo ninguém me olhava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo? Fechei os olhos por um momento, tentando processar o que estava acontecendo, mas quando os abri novamente, Gabriel ainda estava ali, me olhando com uma intensidade que fazia meu coração querer saltar do peito. Isso é muito errado, murmurei. Mas mesmo enquanto dizia isso, minhas mãos subiram até seu peito, sentindo a firmeza dos seus músculos por baixo da camisa molhada. Se alguém descobrir, se o Rodrigo descobrir... Mas minhas palavras morreram quando ele se inclinou e encostou sua testa na minha, seus lábios tão próximos que eu podia sentir sua respiração. Ninguém vai descobrir, ele sussurrou. Isso vai ficar entre nós dois, nosso segredo. Suas mãos desceram até minha cintura, me puxando levemente para mais perto. Dona Carmen, eu sei que a senhora também está sentindo isso. Vejo no jeito que me olha, na forma como sua respiração muda quando estou perto. Por favor, não negue o que existe entre nós. Ele estava certo. Por mais que minha mente gritasse que aquilo era loucura, meu corpo estava respondendo de uma forma que eu não conseguia controlar. Havia anos que eu não me sentia tão viva, tão feminina, tão desejada. E Gabriel não era mais o garoto que eu conhecia. Era um homem feito, decidido, que sabia exatamente o que queria. E o que ele queria era eu. Gabriel, comecei, mas ele colocou um dedo suavemente sobre meus lábios, me silenciando de uma forma tão íntima que senti um arrepio percorrer toda a minha espinha. Eu tenho medo, admiti finalmente. Medo de me machucar, medo de machucar você, medo do que isso pode causar na nossa família. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com a senhora, ele disse. E havia tanta certeza na sua voz que por um momento acreditei que realmente poderia ser possível viver aquilo sem consequências. Confie em mim, Dona Carmen. Confie no que estamos sentindo. Suas mãos subiram novamente até meu rosto, e dessa vez, quando ele se inclinou para me beijar, eu não resisti. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ele também estivesse testando os limites do que estava acontecendo. Mas quando senti seus lábios contra os meus, quando provei o gosto da chuva misturado com algo que era puramente masculino, puramente Gabriel, alguma coisa dentro de mim se rendeu completamente. Meus braços subiram até seu pescoço, puxando-o para mais perto, e o beijo se aprofundou de uma forma que me fez esquecer tudo, minha idade, nossas diferenças, os riscos que estávamos correndo. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Gabriel me olhava com uma mistura de desejo e ternura que me fazia sentir como se eu fosse a mulher mais importante do mundo. Agora a senhora acredita no que eu sinto? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Eu não consegui responder com palavras. Em vez disso, puxei sua cabeça para baixo e o beijei novamente, dessa vez com toda a fome e o desejo que havia guardado por anos. Era como se meu corpo tivesse sido despertado de um sono profundo, como se cada célula minha estivesse gritando por mais daquele toque, daquela proximidade, daquela sensação de estar viva novamente. Suas mãos desceram pela minha coluna, me pressionando contra seu corpo,
e eu pude sentir o quanto ele me desejava. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo saber que tinha esse efeito sobre um homem tão jovem e atraente. Por um momento, todos os meus medos, todas as minhas inseguranças, simplesmente desapareceram. Existia apenas nós dois, aquele momento, aquela conexão impossível, mas irresistível que havia se formado entre nós. Dona Carmen, ele sussurrou contra meus lábios. Eu não consigo mais fingir que não sinto isso. Não consigo mais ficar perto da senhora e agir como se fosse apenas o amigo do seu filho. Eu preciso da senhora na minha vida de verdade. Minhas pernas finalmente cederam, e Gabriel me segurou firme pela cintura antes que eu desabasse no chão. Era como se meu corpo inteiro tivesse esquecido como funcionar depois de tantos anos adormecido. Ele me guiou delicadamente até o sofá, me ajudando a sentar, mas não se afastou. Em vez disso, ajoelhou-se na minha frente, suas mãos segurando as minhas com uma ternura que contrastava com a intensidade do momento que acabáramos de viver. Respira comigo, ele disse suavemente, e só então percebi que eu estava praticamente hiperventilando. Está tudo bem, Dona Carmen. Estamos juntos nisso. A forma como ele disse juntos fez meu coração se apertar de uma maneira que não era apenas física, era emocional, como se depois de anos me sentindo completamente sozinha no mundo, finalmente tivesse encontrado alguém que realmente me via, me entendia, me queria. Gabriel, consegui dizer quando minha respiração finalmente se normalizou, isso mudou tudo. Não tem mais volta depois do que acabou de acontecer. Era verdade. Aquele beijo havia rompido uma barreira que nunca mais poderia ser reconstruída. Não importava o que acontecesse dali para frente, nós dois sabíamos que havia algo real e profundo entre nós. Algo que ia muito além da lógica ou das convenções sociais. Eu sei, ele respondeu, suas mãos apertando as minhas com mais força. E eu não quero que tenha volta, Dona Carmen. Eu cansei de fingir. Cansei de me contentar em vê-la apenas quando venho visitar o Rodrigo. Cansei de ficar imaginando como seria ter a senhora só para mim. Suas palavras eram como fogo correndo pelas minhas veias. Eu quero mais, quero muito mais. Mas como? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Havia algo nos olhos dele que me dizia exatamente o que ele queria. E essa descoberta me assustava e me excitava ao mesmo tempo. Fazia tanto tempo que eu não me sentia desejada dessa forma, que havia esquecido como era estar no centro das atenções de um homem, especialmente um homem como Gabriel. Quero poder te ver sempre que tiver vontade, ele disse. E foi a primeira vez que me tratou por tu em vez do formal senhora. Esse pequeno detalhe mudou completamente a dinâmica entre nós. De repente, não éramos mais a mãe do amigo e o jovem respeitoso, mas dois adultos explorando uma atração mútua. Quero poder te tocar, te beijar, cuidar de você da forma que você merece. Quero te fazer sentir como a mulher incrível que você é. Suas palavras me fizeram tremer por dentro. Havia tanto tempo que eu não me sentia como uma mulher, apenas como uma mãe, uma viúva, uma pessoa que havia perdido sua identidade feminina junto com seu marido. E como isso funcionaria? Perguntei, tentando ser prática mesmo com meu coração batendo descompassado. O Rodrigo sempre vem aqui. Vocês são melhores amigos. Como vamos esconder isso dele? Como vamos esconder de todo mundo? Gabriel sorriu, e havia algo de travesso naquele sorriso que me lembrou do garoto que ele havia sido, mas misturado com a confiança do homem que se tornara. Deixa isso comigo, ele disse. Eu já pensei em tudo isso, Carmen. Posso começar a vir aqui em horários diferentes, quando sei que o Rodrigo não está. Posso dizer que estou ajudando você com algumas coisas da casa, já que você mora sozinha. Ele se inclinou para mais perto, sua voz ficando mais baixa, mais íntima. E quando estivermos sozinhos, vai ser só nosso tempo, nosso mundo particular. A forma como ele falava fazia tudo parecer possível, como se realmente pudéssemos ter algo especial sem magoar ninguém. Mas eu tinha experiência de vida suficiente para saber que as coisas nunca eram tão simples assim. E se alguém desconfiar? Insisti. E se o Rodrigo perceber alguma coisa? Ele te conhece desde criança, Gabriel. Ele vai notar se você estiver agindo diferente. Rodrigo está tão ocupado com o trabalho e com a namorada nova que mal repara no que acontece ao redor, Gabriel respondeu.
E eu soube que ele estava certo. Meu filho havia começado a namorar sério há alguns meses e realmente andava muito ausente, mesmo quando estava em casa. Além disso, eu sempre fui próximo de você. Ninguém vai achar estranho se eu começar a aparecer mais vezes para te fazer companhia. Enquanto ele falava, suas mãos subiram até meus braços novamente, fazendo aqueles círculos suaves que me deixavam com a pele arrepiada. Era incrível como um toque tão simples podia despertar tantas sensações em mim. Eu estava descobrindo que meu corpo havia apenas hibernado durante todos aqueles anos, não morrido. Como eu pensava. Carmen, ele disse, sua voz ficando mais séria. Eu preciso que você saiba que isso não é apenas desejo físico para mim. Eu admiro você como pessoa há anos. A forma como você criou o Rodrigo sozinha depois que seu marido ficou doente, como você sempre manteve a cabeça erguida, mesmo nos momentos mais difíceis, como você consegue ser forte e sensível ao mesmo tempo. Suas palavras me tocaram profundamente, porque mostravam que ele realmente me conhecia, me observava, me valorizava. Eu me apaixonei pela mulher completa que você é, não apenas pela atração física. Gabriel, comecei, sentindo lágrimas se formarem nos meus olhos. Você não sabe como é bom ouvir isso. Há tanto tempo que eu não me sinto valorizada como mulher, apenas tolerada como mãe ou lembrada como viúva. Era verdade. Nos últimos anos, eu havia me tornado praticamente invisível para o mundo, especialmente para os homens. Ninguém mais me olhava com interesse. Ninguém mais me fazia sentir desejável. Então deixa eu mudar isso, ele sussurrou, se inclinando para beijar minha testa com uma ternura que me fez derreter completamente. Deixa eu te mostrar todos os dias como você é incrível, como você é linda, como você me faz sentir. Suas mãos desceram até minha cintura, me puxando suavemente para mais perto dele. Deixa eu cuidar de você da forma que você merece. Naquele momento, toda a minha resistência simplesmente evaporou. Talvez fosse a solidão dos últimos anos, talvez fosse a forma sincera como ele falava, ou talvez fosse simplesmente o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia verdadeiramente viva. Coloquei minhas mãos no rosto dele, sentindo a textura da sua pele, a firmeza da sua mandíbula, a suavidade dos seus lábios. Está bem, sussurrei, e vi seus olhos se iluminarem de uma forma que me fez sentir como se eu tivesse acabado de dar a ele o presente mais precioso do mundo. Mas você precisa me prometer uma coisa, Gabriel. Se isso se tornar complicado demais, se começar a afetar sua amizade com o Rodrigo ou causar problemas na sua vida, você me promete que vamos parar antes que alguém se machuque? Eu prometo, ele disse. Mas havia algo na forma como falou que me dizia que ele não acreditava que isso seria necessário. Ele estava confiante de que poderíamos fazer aquilo funcionar, e sua confiança era contagiante. Mas também preciso que você me prometa uma coisa, Carmen. Promete que não vai ficar se sentindo culpada por se permitir ser feliz? Promete que não vai se punir por querer algo só seu? Era uma promessa difícil de fazer, porque a culpa já estava começando a me corroer por dentro. Mas quando olhei nos olhos dele e vi toda aquela sinceridade, todo aquele carinho, toda aquela determinação, senti que talvez fosse possível, pelo menos tentar, ser feliz novamente. Eu prometo, respondi, e quando ele sorriu, foi como se o sol tivesse nascido dentro da minha sala naquela tarde chuvosa de abril. Nos dias que se seguiram àquela tarde transformadora, eu me senti como uma adolescente vivendo seu primeiro amor proibido. Gabriel começou a aparecer na minha casa com uma frequência que, para qualquer observador externo, parecia completamente natural. Afinal, ele sempre havia sido próximo da nossa família. Mas para nós dois, cada visita era carregada de uma tensão deliciosa e perigosa que nos fazia sentir vivos de uma forma que nenhum de nós havia experimentado antes. Ele desenvolveu uma habilidade impressionante para descobrir exatamente quando Rodrigo não estava em casa. Aparecia sempre com uma desculpa plausível. Às vezes dizia que tinha passado ali perto e decidiu dar uma passadinha para ver como eu estava. Outras vezes inventava que precisava pegar alguma coisa que havia esquecido da última vez. Mas eu sabia, e ele sabia que eu sabia qual era o verdadeiro motivo das suas visitas. Na primeira semana, ainda,
Mantínhamos uma certa distância física. Conversávamos por horas, sentados no sofá da sala, mas com um espaço respeitoso entre nós, como se ambos ainda estivéssemos testando os limites do que estava acontecendo. Gabriel me contava sobre seu trabalho como arquiteto, sobre os projetos que estava desenvolvendo, sobre seus sonhos e ambições. E eu, pela primeira vez em anos, me sentia interessante o suficiente para compartilhar meus próprios pensamentos, minhas opiniões, minhas experiências de vida. Você sabia que sempre quis viajar para a Toscana? Eu havia contado a ele numa dessas tardes. Desde que vi aqueles filmes com paisagens de vinhedos e cidades medievais, sempre sonhei em conhecer aquela região. Era um sonho que eu nunca havia compartilhado com ninguém, nem mesmo com meu falecido marido, porque sempre parecia frívolo demais para uma mãe de família com responsabilidades. Então vamos, ele havia respondido com aquela naturalidade que me surpreendia sempre. Não agora, claro, mas num futuro próximo. Eu tenho algumas economias guardadas e você merece conhecer todos os lugares que tem vontade de ver. A forma como ele incluía a si mesmo nos meus sonhos, como se automaticamente fôssemos um casal planejando um futuro juntos, me assustava e me encantava ao mesmo tempo. Foi na segunda semana que a distância física entre nós começou a diminuir. Gabriel passou a sentar mais perto de mim no sofá, nossas pernas às vezes se tocando acidentalmente durante as conversas. Suas mãos encontravam as minhas com mais frequência e cada toque parecia enviar ondas de eletricidade pelo meu corpo inteiro. Eu me sentia como uma mulher redescobrindo sua própria sensualidade depois de anos de hibernação. Carmen, ele disse numa dessas tardes, sua mão segurando a minha enquanto observávamos a chuva cair lá fora. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Eu assenti, meu coração já acelerando porque sabia que ele estava prestes a cruzar mais uma barreira entre nós. Você sente falta de ter alguém te tocando, te abraçando, te fazendo sentir desejada? A pergunta me pegou desprevenida, mesmo sabendo que ela estava vindo. Por um momento, fiquei em silêncio, processando não apenas a pergunta, mas também a forma íntima e direta como ele a havia feito. Todos os dias, admiti finalmente, sentindo minhas bochechas ficarem vermelhas. Há tanto tempo que ninguém me toca de forma carinhosa que às vezes eu esqueço como é bom se sentir desejada por alguém. Gabriel se virou completamente para mim no sofá, suas duas mãos agora segurando as minhas. Então deixa eu te tocar, ele disse, sua voz baixa e carregada de emoção. Deixa eu te abraçar, te fazer sentir como a mulher incrível que você é. Não era apenas desejo na sua voz, era também uma necessidade genuína de cuidar de mim, de me dar algo que eu havia perdido há muito tempo. E foi assim que começamos nossa dança lenta e deliciosa de redescoberta. Gabriel me abraçava por longos minutos e eu sentia meu corpo inteiro relaxar contra o dele, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro no mundo. Suas mãos percorriam minhas costas com uma ternura que me fazia querer chorar de gratidão e alívio. Você é tão linda, ele sussurrava no meu ouvido enquanto me abraçava, e eu acreditava nele, porque a forma como me tocava me fazia sentir realmente bonita, tão perfeita. Não consigo entender como alguém pode não ver o tesouro que você é. Suas palavras me curavam de feridas que eu nem sabia que tinha. Feridas causadas por anos de me sentir invisível e irrelevante. Mas foi numa quinta-feira à tarde, quase 3 semanas depois daquele primeiro beijo, que nossa relação deu o salto mais significativo. Gabriel havia chegado mais cedo que o normal, dizendo que havia saído do trabalho mais cedo e decidido passar para me ver. Eu estava usando um vestido azul marinho que havia comprado recentemente. A primeira peça de roupa que comprava pensando em como ficaria bonita para alguém, não apenas em praticidade. Você está deslumbrante hoje, ele disse assim que entrou, seus olhos percorrendo meu corpo de uma forma que me fez sentir desejada, de um jeito que eu não sentia há décadas. Esse vestido realça ainda mais sua beleza natural. Aproximou-se de mim devagar, suas mãos subindo até meu rosto. Carmen, posso te beijar de verdade hoje? Não apenas aqueles beijos tímidos que temos. Dado, quero te beijar como um homem beija a mulher que ama. A palavra ama me atingiu como um raio. Ele havia dito que me amava, não apenas que sentia desejo ou atração por mim.
Era amor de verdade que ele estava declarando. Gabriel, sussurrei, meus olhos se enchendo de lágrimas. Você realmente me ama? Com cada fibra do meu ser, ele respondeu sem hesitar. Eu te amo como nunca amei ninguém antes, Carmen. Amo sua inteligência, sua força, sua sensibilidade, sua beleza interior e exterior. Amo a mulher incrível que você é. Suas palavras me fizeram sentir como se eu estivesse flutuando. E eu sei que você também me ama, mesmo que ainda tenha medo de admitir. Ele estava certo. Em algum momento durante aquelas semanas de conversas íntimas, abraços carinhosos e descobertas mútuas, eu havia me apaixonado perdidamente por aquele homem extraordinário que havia entrado na minha vida como uma tempestade de primavera, inesperada, intensa e transformadora. Eu te amo, admiti finalmente. E foi como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim. Eu te amo tanto que às vezes dói fisicamente. Te amo tanto que tenho medo de que isso seja apenas um sonho e eu vá acordar sozinha novamente. Suas mãos apertaram meu rosto com mais força, como se ele quisesse me ancorar naquela realidade. Isso não é sonho, ele sussurrou antes de me beijar com uma paixão que fez meu mundo inteiro girar. Era um beijo profundo, desesperado, carregado de todo o amor e desejo que havíamos acumulado durante aquelas semanas de descoberta mútua. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, se você consegue sentir a força desse amor que desafia todas as convenções, considere clicar em Valeu demais para apoiar essa história a chegar a mais pessoas que também precisam acreditar que o amor verdadeiro não tem idade, não tem regras, só existe. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar compartilhando essas verdades que a vida nos ensina. Quando nos separamos daquele beijo, ambos estávamos respirando de forma irregular, nossos corações batendo tão forte que eu podia sentir as pulsações dele através da sua camisa. Gabriel me olhava com uma intensidade que me fazia tremer por dentro. Não era mais apenas carinho ou ternura, era desejo puro e urgente, misturado com um amor tão profundo que parecia queimar entre nós dois. Carmen, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Eu não consigo mais esperar. Preciso de você completamente. Preciso te mostrar o quanto te amo de todas as formas possíveis. Suas mãos desceram até minha cintura, me puxando para mais perto, até que nossos corpos ficassem colados um no outro. Você quer isso também? Quer ser minha de verdade? Meu corpo inteiro estava tremendo, não de medo, mas de uma necessidade que eu havia enterrado tão fundo que havia esquecido que ela existia. Havia tantos anos que eu não me entregava completamente a alguém, tantos anos que não sentia essa fome desesperada por intimidade verdadeira. Sim, sussurrei contra seus lábios. Eu quero ser sua, Gabriel. Quero me entregar para você completamente. Ele me pegou no colo com uma facilidade que me surpreendeu. Eu havia esquecido como era ser carregada por um homem, como era me sentir leve e feminina nos braços de alguém que me desejava. Gabriel me levou até meu quarto, aquele mesmo quarto onde eu havia passado tantas noites sozinha, me perguntando se algum dia voltaria a dividir minha cama com alguém que me amasse de verdade. Tem certeza? Ele perguntou mais uma vez quando me colocou delicadamente sobre a cama, seus olhos buscando os meus, como se precisasse de uma confirmação final antes de cruzarmos aquela linha definitiva. Porque depois disso, Carmen, não vai ter mais volta para mim. Você vai ser minha mulher e eu vou ser seu homem, independente de qualquer coisa que o mundo possa pensar sobre nós. Eu tenho certeza, respondi, puxando-o para mais perto de mim. Gabriel, há semanas que eu sonho com este momento. Há semanas que vou dormir pensando em como seria me entregar para você, em como seria sentir suas mãos no meu corpo, em como seria fazer amor com alguém que realmente me ama. Era verdade. Desde aquele primeiro beijo, eu havia me pegado imaginando como seria a intimidade completa com ele, e sempre acordava com uma sensação de incompletude que só crescia a cada dia. O que aconteceu naqueles momentos seguintes foi uma revelação completa para mim. Gabriel não me tocava apenas como um homem toca uma mulher. Ele me tocava como se eu fosse uma obra de arte preciosa que ele havia esperado a vida inteira para poder admirar completamente.
Cada carícia era delicada e ao mesmo tempo intensa, cada beijo era uma declaração de amor silenciosa, cada sussurro no meu ouvido me fazia sentir como se eu fosse a mulher mais desejada do mundo. Você é ainda mais linda do que eu. Imaginava, ele murmurava, enquanto suas mãos exploravam meu corpo, com uma reverência que me fazia chorar de emoção. Perfeita, absolutamente perfeita. E na forma como ele me olhava, na forma como me tocava, eu realmente me sentia perfeita. Todas as inseguranças sobre minha idade, sobre as marcas do tempo no meu corpo, simplesmente desapareceram sob o olhar apaixonado dele. Quando finalmente nos unimos de forma completa, foi como se duas partes de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Era intenso e terno ao mesmo tempo, urgente e delicado. Uma experiência que me fez entender pela primeira vez na vida o que realmente significava fazer amor com alguém, não apenas ter relações físicas. Gabriel me olhava nos olhos enquanto nos movíamos juntos, sussurrando palavras de amor que me faziam sentir como se eu estivesse flutuando em uma nuvem de pura felicidade. Eu te amo tanto, ele repetia enquanto nos perdíamos um no outro, tanto que às vezes acho que meu coração vai explodir de amor por você. E eu acreditava em cada palavra, porque podia sentir esse amor em cada toque, em cada beijo, em cada movimento dos nossos corpos unidos em perfeita harmonia. Depois, ficamos deitados abraçados, meu corpo encaixado perfeitamente contra o dele, como se tivéssemos sido feitos um para o outro. Eu me sentia completa de uma forma que não experimentava há décadas, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo depois de anos vagando perdida em uma vida que parecia ter perdido todo o significado. Não consigo acreditar que isso realmente aconteceu, sussurrei contra seu peito, sentindo os batimentos do seu coração ainda acelerados. Por tantos anos eu pensei que essa parte da minha vida havia acabado para sempre, que eu nunca mais seria amada ou desejada por alguém. Carmen, ele disse, suas mãos acariciando meus cabelos. Você vai ser amada e desejada por mim pelo resto da minha vida. Isso que acabou de acontecer entre nós não foi apenas físico, foi uma união completa. Agora você é minha mulher de verdade e eu sou seu homem. Havia tanta certeza na sua voz que me fez acreditar que realmente podíamos ter um futuro juntos, apesar de todas as complicações. E o Rodrigo? Perguntei, a realidade começando a se infiltrar na nossa bolha de felicidade. Como vamos lidar com isso quando ele estiver por perto? Como vamos agir como se nada tivesse mudado? Era uma preocupação legítima. Meu filho me conhecia bem demais para não perceber que algo estava diferente em mim. Vamos ser cuidadosos, Gabriel respondeu, me abraçando mais forte. Quando estivermos com outras pessoas, vamos manter as aparências. Mas quando estivermos sozinhos, vamos viver nosso amor sem reservas. Ele se inclinou para me beijar na testa. E quem sabe, no futuro, quando o momento for certo, possamos revelar nosso relacionamento para todos. Afinal, amor verdadeiro não deveria ser escondido para sempre. A ideia de um dia poder assumir publicamente nosso relacionamento me encheu de esperança e terror ao mesmo tempo. Por um lado, seria maravilhoso não ter que esconder o que sentia por Gabriel. Por outro lado, eu sabia que enfrentaríamos julgamentos e críticas de pessoas que não entenderiam nosso amor. Por enquanto, ele continuou, vamos apenas aproveitar o que temos. Estes momentos sozinhos, estas tardes de amor, esta intimidade que é só nossa. Suas palavras me acalmaram. Ele estava certo. Não precisávamos resolver todos os problemas de uma vez. Podíamos simplesmente viver nosso amor um dia de cada vez. Enquanto ficávamos ali abraçados, eu me sentia como se tivesse nascido novamente. Gabriel havia me devolvido uma parte de mim mesma que eu pensava ter perdido para sempre. Minha feminilidade, minha sensualidade, minha capacidade de amar e ser amada com paixão. Pela primeira vez em anos, eu me sentia verdadeiramente viva, verdadeiramente feliz, verdadeiramente completa. O som da chuva lá fora havia parado, e o sol da tarde começava a aparecer entre as nuvens, criando um padrão dourado na parede do meu quarto. Era como se até mesmo o clima estivesse celebrando nossa união, nossa descoberta mútua, nosso amor improvável, mas absolutamente real. As semanas seguintes passaram como um sonho maravilhoso e perigoso.
Gabriel e eu desenvolvemos uma rotina secreta que nos permitia viver nosso amor em pequenos e preciosos momentos roubados do cotidiano. Ele sempre encontrava uma forma de saber quando Rodrigo estaria fora, seja no trabalho, com a namorada ou em algum compromisso social, e aparecia na minha porta com aquele sorriso que me fazia derreter por dentro. Nossa intimidade crescia a cada encontro. Não era apenas física, embora essa parte fosse absolutamente incrível. Era emocional, intelectual, espiritual. Gabriel me conhecia de formas que eu nem sabia que era possível ser conhecida por alguém. Ele notava quando eu estava preocupada antes mesmo de eu perceber. Sabia quando eu precisava de carinho, quando precisava de conversa, quando precisava apenas de sua presença silenciosa ao meu lado. Você mudou, ele me disse numa terça-feira à tarde, enquanto estávamos deitados na minha cama depois de mais uma tarde de amor. Desde que começamos a ficar juntos, você está mais bonita, mais confiante, mais radiante. Suas mãos acariciavam meu braço enquanto falava. É como se você tivesse encontrado uma parte de si mesma que estava perdida. Ele estava certo. Eu me sentia transformada, como se Gabriel tivesse acendido uma luz dentro de mim que havia se apagado há anos. Eu me arrumava melhor, cuidava mais de mim mesma, sorria mais, tinha mais energia. Era como se o amor tivesse me devolvido a juventude de espírito, se não de corpo. Mas foi justamente essa mudança em mim que quase nos causou o primeiro grande susto. Rodrigo chegou em casa numa sexta-feira à noite e me observou por alguns minutos antes de comentar. Mãe, você está diferente ultimamente. Mais alegre, mais... Não sei como explicar. Aconteceu alguma coisa boa? Meu coração quase parou. Por um momento, pensei que ele havia descoberto tudo, que de alguma forma sabia sobre Gabriel e eu. Diferente como? Perguntei tentando manter a voz casual enquanto por dentro me desesperava. Não sei. Você parece mais jovem, mais animada. Até sua pele está mais bonita. Ele disse me dando um abraço carinhoso. Pensei que talvez você tivesse começado a fazer alguma atividade nova ou conheceu alguma amiga, sei lá. Só sei que está bem melhor do que nos últimos anos. Respirei aliviada quando percebi que ele não desconfiava de nada romântico. Acho que é porque finalmente estou aprendendo a viver sozinha sem ficar me lamentando. Respondi, o que não era completamente mentira. Estou tentando cuidar melhor de mim mesma, sair um pouco da rotina. Que bom, mãe, ele disse, sorrindo. Você merece ser feliz. Papai gostaria de saber que você está bem. Suas palavras me atingiram como uma punhalada. Por um momento, a culpa me dominou completamente. O que eu estava fazendo? Como podia estar traindo a memória do meu marido, envolvendo-me com o melhor amigo do meu próprio filho? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei horas olhando para o teto, pensando em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas, questionando se estava fazendo a coisa certa. Será que Gabriel realmente me amava? Ou era apenas uma paixão passageira por uma mulher mais velha? Será que eu estava sendo ridícula? Uma mulher de 67 anos se comportando como uma adolescente apaixonada? No dia seguinte, Gabriel percebeu imediatamente que algo estava errado comigo. O que aconteceu, Carmen? Ele perguntou assim que entrou em casa, me abraçando com aquela ternura que sempre me acalmava. Você está tensa, preocupada. Eu posso sentir. Contei para ele sobre a conversa com Rodrigo, sobre minhas dúvidas, sobre a culpa que estava me corroendo por dentro. Gabriel, disse com lágrimas nos olhos, às vezes eu acho que estou sendo egoísta. Será que não deveria aceitar que essa fase da minha vida já passou? Será que não estou sendo injusta com você, te impedindo de encontrar alguém da sua idade? Ele me segurou pelo rosto, me forçando a olhar nos seus olhos. Carmen, me escuta com atenção. Disse com uma seriedade que me fez parar de chorar na hora. Eu não quero ninguém da minha idade. Eu não quero ninguém. Ponto. Eu quero você. Eu escolhi você. E essa não foi uma escolha impulsiva ou baseada apenas em atração física. Eu te amo por quem você é, pela mulher incrível que você é. Mas e se isso não der certo? Insisti. E se no futuro você se cansar de mim? E se perceber que cometeu um erro? E se... Ele me silenciou com um beijo. Carmen, disse quando nos separamos, você está se preocupando com coisas que podem nunca acontecer. Não. Podemos viver com medo do futuro. O que importa é o agora.
O que estamos sentindo agora, o amor que existe entre nós agora. Suas mãos desceram até as minhas, entrelaçando nossos dedos. E agora, neste momento, eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Suas palavras me acalmaram, mas ainda havia uma preocupação que me corroía. E se o Rodrigo descobrir? Perguntei. Como vamos explicar isso para ele? Como ele vai reagir ao saber que o melhor amigo dele está se relacionando com a mãe dele? Gabriel ficou sério por um momento, como se também tivesse pensado muito sobre isso. Rodrigo me conhece há mais de 15 anos, disse finalmente. Ele sabe que tipo de pessoa eu sou. Sabe que eu jamais faria algo para machucar você ou nossa família. Se, e quando ele descobrir, vamos conversar com ele como adultos. Vamos explicar que isso não é brincadeira, que não é algo casual, é amor verdadeiro. Você fala como se fosse simples, murmurei. Mas eu conheço meu filho. Ele pode não reagir bem a isso. Pode se sentir traído, pode achar que você se aproveitou da situação, pode também ficar feliz em saber que duas pessoas que ele ama encontraram felicidade uma na outra. Gabriel me interrompeu. Carmen, eu sei que é assustador. Eu também tenho medo de perder a amizade dele, mas não posso desistir de você por causa do medo. O que sinto por você é muito forte para isso. Naquele momento, olhando nos olhos daquele homem que havia transformado completamente minha vida, eu soube que ele estava certo. Não podíamos deixar o medo controlar nossas vidas. O amor que sentíamos um pelo outro era real, era forte, era transformador. E mesmo que enfrentássemos dificuldades no futuro, mesmo que tivéssemos que lutar por nosso direito de amar, valia a pena tentar. Eu te amo, disse, puxando-o para mais perto de mim. Amo você mais do que pensei ser possível amar alguém novamente. E você está certo, não podemos deixar o medo estragar o que temos. Beijei-o com toda a paixão que sentia, tentando transmitir através daquele beijo tudo o que estava sentindo. Agora, se você chegou até aqui nessa história, se consegue sentir a força desse amor que desafia convenções e preconceitos, deixe seu apoio clicando em Valeu demais. Sua presença aqui me inspira a continuar compartilhando verdades sobre o amor que a sociedade muitas vezes prefere esconder. Conte nos comentários. Você já viveu um amor que desafiou as expectativas dos outros? De onde você está me ouvindo? Sua história também pode inspirar outras pessoas. Durante os 2 meses seguintes, Gabriel e eu vivemos o que eu posso chamar de os dias mais felizes da minha vida adulta. Nossa relação havia encontrado um ritmo perfeito. Ele conseguia vir me ver pelo menos 3 vezes por semana, sempre quando tinha certeza de que Rodrigo estaria ocupado. Desenvolvemos nossa própria linguagem de amor, pequenos gestos e olhares que só nós, dois, entendíamos, mesmo quando estávamos na presença de outras pessoas. Lembro-me de uma tarde de domingo especialmente marcante. Rodrigo havia trazido a namorada, Patrícia, para almoçar conosco, e por acaso Gabriel também apareceu, como fazia frequentemente aos domingos. Estávamos todos na sala, conversando animadamente depois do almoço, quando Gabriel fez um comentário sobre como eu estava bonita naquele dia. Foi algo sutil, disfarçado como um elogio casual, mas a forma como seus olhos se demoraram em mim por alguns segundos. A mais fez meu coração acelerar. A tia Carmen sempre foi elegante, Patrícia comentou, sorrindo para mim. O senhor tem bom gosto para reparar nessas coisas, Gabriel. E então, dirigindo-se a mim, tia, a senhora tem que me ensinar seus segredos de beleza. Com 67 anos, a senhora parece ter 50. Rodrigo riu e concordou. É verdade, mãe. Desde que o papai morreu, eu ficava preocupado, porque você parecia estar se deixando levar pela tristeza. Mas nos últimos meses você está radiante. Até o Gabriel já comentou comigo várias vezes como você parece mais feliz e bonita. Meus olhos encontraram os de Gabriel naquele momento, e vi neles um brilho de orgulho e amor que me fez sentir como se eu fosse a mulher mais sortuda do mundo. Ele estava orgulhoso de mim, orgulhoso do quanto eu havia florescido desde que começamos nossa relação, e conseguia expressar isso mesmo na frente do meu filho, de forma tão natural que ninguém suspeitava de nada. Vocês dois me bajulam demais, respondi, tentando manter a voz casual enquanto sentia minhas bochechas corarem. Só estou tentando cuidar melhor de mim mesma. Isso é tudo.
Mais tarde naquele dia, depois que Rodrigo e Patrícia saíram para um cinema, Gabriel e eu finalmente ficamos sozinhos. Ele me puxou para seus braços assim que escutamos o carro se afastando da garagem. Você não tem ideia de como foi difícil ficar o dia todo perto de você, sem poder te tocar direito. Ele sussurrou no meu ouvido, me fazendo arrepiar por inteiro. Quando a Patrícia disse que você parece ter 50 anos, eu queria gritar que você é a mulher mais linda que já vi na vida, independente da idade. Gabriel, murmurei contra seus lábios. Às vezes eu fico com medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Tenho medo de acordar um dia e descobrir que tudo isso foi apenas um sonho maravilhoso. Então deixa eu provar para você que é real, ele disse, me levantando do chão e me carregando para o quarto, como fazia sempre que queria me mostrar fisicamente o quanto me amava. Aquela noite foi especialmente intensa. Gabriel me fez sentir coisas que eu não sabia que ainda eram possíveis na minha idade. Ele me tocava como se eu fosse um instrumento precioso que apenas ele sabia como tocar, arrancando de mim sons e sensações que me surpreendiam. Quando terminamos, fiquei deitada em seus braços, ainda tremendo dos momentos de êxtase que havíamos compartilhado. Carmen, ele disse, acariciando meus cabelos, eu preciso te contar uma coisa importante. O tom sério da sua voz me fez levantar a cabeça para olhá-lo. Eu recebi uma proposta de trabalho. Uma empresa de São Paulo quer que eu lidere um projeto grande lá. Seria uma oportunidade incrível para minha carreira. Meu coração gelou. São Paulo ficava a mais de 400 quilômetros de distância. Se ele aceitasse, nosso relacionamento se tornaria impossível. E você vai aceitar? Perguntei, tentando manter a voz firme. Depende de você, ele respondeu, me surpreendendo completamente. Se você quiser que eu fique, eu recuso a proposta. Não existe carreira no mundo que valha mais do que ficar perto de você. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Mas se você achar que seria melhor eu me afastar, se você estiver cansada de toda essa complicação, eu aceito e nos damos uma pausa para pensar no que realmente queremos. Gabriel, disse, sentindo lágrimas se formarem nos meus olhos, você não pode sacrificar sua carreira por minha causa. Isso não seria justo com você. Mesmo dizendo isso, a ideia de perdê-lo me desesperava. Não seria sacrifício, ele insistiu. Seria escolha. Eu prefiro trabalhar aqui e ter você na minha vida do que ter a melhor carreira do mundo e ficar longe de você. Suas palavras me tocaram profundamente, mas também me fizeram perceber o quanto nossa situação era complicada. E se houver uma terceira opção? Perguntei de repente, uma ideia louca se formando na minha mente. E se eu for com você? Gabriel me olhou como se eu tivesse dito algo impossível. Carmen, você tem sua vida aqui. Rodrigo, sua casa, suas memórias. Rodrigo é adulto e tem a própria vida, respondi, surpresa com minha própria coragem. A casa são apenas paredes, e quanto às memórias, as melhores que tenho são dos últimos meses com você. Era verdade. Por mais que amasse minha história naquela cidade, por mais que valorizasse as lembranças do meu casamento, eu havia descoberto que estar com Gabriel era mais importante do que qualquer coisa material. Você realmente faria isso? Ele perguntou, seus olhos brilhando de esperança. Deixaria tudo para trás para começar uma nova vida comigo em São Paulo? Gabriel, disse, beijando-o suavemente, você me devolveu a vida. Me fez lembrar que eu sou mais do que apenas uma mãe ou uma viúva. Sou uma mulher que merece amor, que merece ser feliz. Se estar com você significa começar uma nova vida em outro lugar, então é isso que quero fazer. Naquela noite fizemos planos. Gabriel aceitaria a proposta de trabalho e eu me mudaria com ele alguns meses depois, quando ele já estivesse estabelecido lá. Venderíamos minha casa e usaríamos o dinheiro para comprar um apartamento em São Paulo, onde poderíamos viver nosso amor sem precisar nos esconder. Mas ainda restava a questão mais delicada de todas. Como contar para Rodrigo? Não. Apenas sobre nossa mudança, mas sobre nosso relacionamento. Não poderíamos simplesmente desaparecer sem dar explicações. E também não poderíamos construir um futuro baseado em mentiras. Vamos contar para ele juntos, Gabriel decidiu. Na semana que vem, antes de eu dar a resposta final para a empresa. Ele merece saber a verdade e nós merecemos a chance de ser felizes sem nos esconder. Eu concordei.
embora meu estômago se revirasse só de pensar na conversa que teríamos que ter. Rodrigo era um homem compreensivo, mas essa situação testaria os limites da sua capacidade de aceitação. Estávamos prestes a descobrir se nosso amor era forte o suficiente para sobreviver ao julgamento da pessoa mais importante nas nossas vidas. A semana seguinte passou como um borrão de ansiedade e expectativa. Gabriel e eu havíamos marcado uma conversa com Rodrigo para a sexta-feira à noite, quando ele estaria em casa e poderíamos falar com calma. Durante aqueles dias, eu me peguei observando meu filho de forma diferente, notando detalhes da sua personalidade, tentando prever como ele reagiria à nossa revelação. Rodrigo sempre havia sido um jovem equilibrado e maduro, mas isso não significava que estaria preparado para descobrir que sua mãe estava apaixonada pelo seu melhor amigo. Eu alternava entre momentos de confiança, acreditando que ele entenderia nosso amor, e momentos de pânico absoluto, imaginando que ele poderia se sentir traído e nunca mais querer falar conosco. Gabriel, por sua vez, estava mais otimista do que eu. Rodrigo me conhece há 15 anos. Ele repetia sempre que me via em crise. Ele sabe que eu jamais faria algo para machucar você ou nossa família. Quando ele perceber que isso é sério, que não é brincadeira, ele vai aceitar. Na quinta-feira à noite, eu não consegui dormir. Fiquei horas imaginando diferentes cenários de como a conversa poderia acontecer. E se Rodrigo ficasse furioso? E se ele expulsasse Gabriel de casa? E se decidisse que não queria mais falar comigo? A possibilidade de perder meu filho por causa do meu amor por Gabriel me aterrorizava, mas quando chegou a sexta-feira, eu estava determinada. Havia tomado a decisão mais difícil da minha vida: escolher minha própria felicidade, mesmo que isso significasse enfrentar consequências dolorosas. Gabriel chegou às 7 da noite, como combinado, e Rodrigo já estava em casa, assistindo televisão na sala. "Rodrigo", comecei, minha voz tremendo ligeiramente. "O Gabriel e eu precisamos conversar uma coisa importante com você." Meu filho desligou a televisão imediatamente, percebendo pela minha expressão que se tratava de algo sério. "Aconteceu alguma coisa?" ele perguntou, olhando alternadamente para mim e para Gabriel. "Alguém está doente? Alguém vai viajar?" Gabriel e eu nos entreolhamos, e ele fez um gesto com a cabeça, me encorajando a começar. "Filho", disse respirando fundo, "nos últimos meses, Gabriel e eu, nós nos aproximamos muito, mais do que seria normal." Parei por um momento, vendo a confusão no rosto do Rodrigo. "Nós nos apaixonamos, Rodrigo. Estamos namorando há quase 4 meses." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo nos olhou por longos segundos, como se estivesse processando informações em uma língua estrangeira. Sua expressão passou por várias fases: surpresa, confusão, descrença e, finalmente, algo que parecia uma mistura de choque e preocupação. "Vocês estão falando sério?" ele perguntou finalmente, sua voz baixa e controlada. "Mãe, você e o Gabriel, vocês dois estamos namorando", Gabriel confirmou, sua voz firme e respeitosa. "Rodrigo, eu sei que isso deve ser muito difícil de entender, mas o que sinto pela sua mãe é real. Não é brincadeira, não é algo casual. Eu amo ela de verdade." Rodrigo se levantou do sofá e começou a andar pela sala, passando as mãos pelos cabelos, um gesto que ele fazia desde criança quando estava nervoso. "Deixe eu entender", disse, parando na nossa frente. "Vocês dois estão me dizendo que, enquanto eu achava que vocês eram apenas, sei lá, amigos normais, vocês estavam tendo um relacionamento amoroso secreto?" "Sim", admiti, sentindo lágrimas se formarem nos meus olhos. "Rodrigo, eu sei como isso deve soar para você. Sei que deve parecer estranho, errado talvez. Mas, filho, eu não tinha planejado isso. Aconteceu naturalmente e me fez mais feliz do que eu fui em anos." "Mãe, você tem 67 anos!" ele exclamou, e pela primeira vez sua voz demonstrou irritação. "E o Gabriel tem 26. Vocês não acham que existe algo, não sei como dizer, problemático nisso?" Gabriel deu um passo à frente. "Rodrigo, eu entendo sua preocupação, mas a idade da sua mãe não diminui em nada o que sinto por ela. Na verdade, tudo o que ela viveu, toda a sabedoria e experiência que ela acumulou, tudo isso me faz amá-la ainda mais. E você, mãe?" Rodrigo se virou para mim.
Você não acha que pode estar sendo, não sei, manipulada de alguma forma? Ele é muito mais novo. Vocês estão em fases completamente diferentes da vida. Suas palavras me machucaram porque percebi que ele estava genuinamente preocupado comigo, não apenas sendo preconceituoso. Filho, disse suavemente, eu sei que é difícil ver sua mãe como uma mulher que pode ser amada e desejada por alguém, mas é exatamente isso que eu sou. O Gabriel me fez lembrar de partes de mim mesma que eu achava que tinham morrido junto com seu pai. Rodrigo ficou em silêncio por alguns minutos, claramente lutando para processar tudo o que havia escutado. Finalmente, ele se sentou novamente, mas desta vez numa cadeira distante de nós dois. Tem mais alguma coisa que vocês precisam me contar? Ele perguntou, e havia uma frieza na sua voz que me partiu o coração. Sim, Gabriel respondeu. Eu recebi uma proposta de trabalho em São Paulo, e sua mãe decidiu se mudar comigo. Vamos começar uma vida nova lá. Se eu achava que Rodrigo havia ficado chocado antes, agora ele parecia estar em estado de choque completo. Vocês vão morar juntos? Em São Paulo? Mãe, você vai abandonar tudo aqui, sua vida inteira, para ir morar com o meu amigo? Não estou abandonando nada, filho, respondi, tentando manter a voz calma. Estou escolhendo ser feliz. Pela primeira vez em anos, estou fazendo uma escolha pensando no que eu quero, não no que os outros esperam de mim. O que se seguiu foi uma conversa longa e por vezes dolorosa. Rodrigo fez perguntas difíceis, expressou suas preocupações e por alguns momentos pensei que realmente poderíamos perder nosso relacionamento com ele. Mas no final da noite, depois de horas de conversa, ele finalmente suspirou e disse: Eu não entendo vocês dois. Não consigo dizer que apoio completamente essa decisão. Mas ele olhou para mim com os olhos marejados. Mãe, há anos que eu não vejo você tão feliz. Se o Gabriel realmente faz você se sentir assim, se isso é o que você quer para a sua vida, então eu vou tentar aceitar. Gabriel e eu nos mudamos para São Paulo 3 meses depois. Foi difícil deixar a cidade onde havia construído minha vida, mas cada dia ao lado de Gabriel me convencia de que havia feito a escolha certa. Começamos uma vida nova juntos, como um casal de verdade, sem precisar nos esconder. Rodrigo visitou nossa nova casa algumas vezes no primeiro ano. O relacionamento entre ele e Gabriel precisou de tempo para se ajustar à nova realidade, mas eles conseguiram manter a amizade, embora diferente do que era antes. E comigo, meu filho desenvolveu um respeito novo, o respeito por uma mulher que teve coragem de escolher sua própria felicidade, mesmo que isso significasse desafiar todas as expectativas sociais. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que nunca fui tão feliz. Gabriel e eu construímos uma vida linda juntos. Ele me faz sentir amada e desejada todos os dias, e eu espero fazer o mesmo por ele. Descobrimos que o amor verdadeiro não tem idade, não segue regras sociais e não pede permissão para existir. Minha história pode chocar algumas pessoas, pode ser julgada por outras, mas para mim ela representa a prova de que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz e nunca é tarde para permitir que o amor entre na nossa vida e a transforme completamente. Se você chegou até o final desta história, se ela tocou seu coração de alguma forma, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal e compartilhasse sua própria experiência nos comentários. Você já viveu um amor que desafiou convenções? Já teve que escolher entre a aprovação dos outros e sua própria felicidade? Conte sua história, porque outras pessoas podem estar precisando ouvir que não estão sozinhas. E se esta mensagem mudou algo em você, se trouxe esperança ou coragem, clique em Valeu demais. Esse pequeno gesto ajuda essas histórias de amor verdadeiro a chegarem a mais pessoas que também merecem acreditar que a felicidade é possível em qualquer idade. Obrigada por ter me ouvido até aqui e lembre-se, o amor verdadeiro não tem manual de instruções, ele simplesmente acontece.